Olá, América Lovers! Estou aqui mais uma vez testando a conexão. Vamos entrar em 5 minutos com o Rabino Dor Leon Attar. Olá, 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 América Lovers! Hoje, em particular, quero dizer olá para quem ama os judeus. Essa entrevista, obviamente, é em português hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Nadler, sou apresentadora de TV, modelo e me formei em radiodifusão na Rádio e TV Jangadeiro, em Fortaleza, Brasil. Tenho imensa alegria de ter comigo nosso convidado, o Rabino Dor Leon Attar, israelita com coração brasileiro, reserva sargento de Israel e escritor do best-seller O Segredo da Prosperidade Judaica e lutador. Pois é, mas só quem pode dizer mais a respeito disso é ele mesmo, o Rabino Dor Leon Attar. Bom dia novamente, Rabino. Bom dia, finalmente, já é quase tarde, né? Mas você está ótimo, dá para fazer agora. Tá. Fala um pouco da sua luta. Na verdade, nessa parte, eu pratico artes marciais desde os 7, 8 anos de idade, como a maioria das pessoas na minha convivência. Comecei com judô, fui para karatê, depois entrei para ninjitsu e fiquei também praticando Krav Maga por muitos anos, na escola, no exército. Depois, quando eu cheguei no Brasil, também comecei a treinar Muay Thai, e Jiu-Jitsu um pouquinho também. Né? Eu recebi uma proposta para fazer luta de MMA, participei de umas lutas, tem até uma no YouTube também. E hoje, como que a minha especialidade é Krav Maga, eu sou diretor técnico da Federação Mundial do Krav Maga, que nós temos vários estados, e também no Brasil, nós temos a nossa federação, nós temos times, equipes, academias, e nós estamos acabamos de fazer um evento nacional, foi muito legal, tinha 19 estados, foi muito legal, vocês podem ver os vídeos no meu Instagram, foi muito legal, foi muito bacana. Legal, legal, legal. Fora do trabalho que a gente tem que trabalhar um pouquinho também, né? Então, o tema de hoje é indo para casa. Muitos de vocês já ouviram judeus e até mesmo pessoas que fizeram testes de DNA ancestrais e descobriram que eles são filhos de mães judias ou apenas descendentes de judeus pela parte do pai dizerem: eu quero ir para casa, Israel. Temos também os matchmaking, que são agentes de casamento que estão crescendo cada dia mais, principalmente depois dos últimos acontecimentos em Israel. E eu tenho um amigo chamado Benjamin. Como é que você fala Benjamin em hebreu? Benjamin. Benjamin. Benjamin? Isso. Benjamin Elgai. Ele é israelita, mora lá, que estava meio frio, ele estava meio frio na fé dele, né? E depois do que aconteceu durante aquela festa, onde vários foram feitos reféns, enfim, ele ficou tão desesperado que decidiu retornar para Hashem, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E hoje ele está fazendo esse agenciamento. Então eu perguntei para ele: Benjamin, por quê? Ele prontamente respondeu: porque tenho desejo de reunir os filhos do Eterno Deus para que possam voltar para casa, que é o tema de hoje. Isso querem dizer quando dizem estamos reunindo os filhos de Deus para voltarem para casa. O que significa ir para casa, Ravi? Aqui, ó, minha filha mais nova. Vem cá, vem cá. Olha, a primeira coisa, tem que entender uma coisa importante, que exame de DNA pode jogar no lixo, não vale nada, tá? É apenas uma perca de dinheiro e colocar seu DNA no banco de informações para outros fazer uso. Um judeu, quem nasceu de mãe judia, okay? Ou converteu conforme as leis judaicas perante o tribunal, conceituado e que é aceito por todas as comunidades. Fora disso, o resto é uma conversa, modinha, e o papo meio, vou falar direto, o papo furado, ok? E essa é a questão. E que uma coisa muito importante é que os judeus casam com os judeus, para que nascem filhos judeus. Então, o trabalho dos shatrani, como chama em hebraico, dos matchmakers, é encontrar as pessoas, fazer os judeus casar com os judeus. E tem muitos grupos, organizações que fazem isso, tanto religiosos, tanto como não religiosos. Então, esse é o que estamos vivendo hoje. Muitos estão se convertendo ao judaísmo quando descobrem suas origens. Na verdade, como o senhor mesmo falou, uns fazem, o senhor estava falando, né? E uns fazem o retorno, techuvá. Se eu falar errado, por favor, me corrija, porque eu sou muito nova nisso tudo, Rabino. E outros, a conversão ao judaísmo. Você pode explicar melhor isso? Qual é a diferença entre techuvá e conversão ao judaísmo? Techuvá justamente vem da palavra de voltar, okay? Não o retorno, mas techuvá quando um judeu
que não era judeu praticante, quer começar a viver a vida judaica, praticando o judaísmo, ele está fazendo a tshuva, a volta para o caminho certo. O não judeu, que ele estava no cristianismo, no islã, na idolatria, e ele quer fazer teshuvah, ele tem que seguir as 7 leis de Noé, o que é a Torá, o que o judaísmo orienta os não-judeus. Agora, se o não-judeu quer virar judeu, ele precisa fazer a conversão. Não existe retorno. Essa é uma mentira que foi inventada por populistas. Se você não tem mais judia, você tem que fazer conversão. Simples assim. Agora, se você consegue provar... A palavra techuvá. Se você conseguir provar, techuvá é voltar ao caminho certo. Voltar ao caminho. Ou melhor, não retorno. Tá certo. Tá corrigido, então. Retorno significa que você já estava nesse caminho. Mas uma pessoa que estava na igreja, e a mãe e a avó, todo mundo era da igreja, por exame de DNA, você descobriu que lá 200, 300 anos atrás tem algum judeu na sua família, não significa que você é judeu. Muito menos é que você agora vai viver, ou você vai entrar numa sinagoga e vai falar, agora sou judeu. Não existe isso. Tem que parar de viver na ilusão que as regras do cristianismo se aplicam no judaísmo. Não tem nada a ver um com o outro. E por falar nisso, o Rabino tem vídeos e livros em que você pode se inteirar mais do que estamos falando. É só se inscrever no canal Rabino do Leon Atá, ali. Esse barulho esquisito da minha cadeira, tem que passar um óleo. Ali, ó. Para você saber muito mais sobre isso. Sobre isso e muito mais. E, bom, mais uma pergunta aqui. Eu ouvi dizer que o país Israel ajuda a trazer os judeus e convertidos para casa, financeiramente e com acomodações, Rabi. Isso é verdade? Olha, o Estado de Israel tem uma chama lei do retorno, lei da Chok HaShivut, ok? Quando um judeu quer imigrar para Israel e ele prova que ele é judeu, através de reconhecimento da comunidade, reconhecimento de rabinos, registro na comunidade, ele consegue fazer a imigração oficial para Israel, e o Estado ajuda durante 5 anos, e certas formas, um desconto de impostos, desconto de aluguéis, e várias coisas. Mas isso dura 5 anos. Até que ele vai se adaptando e vai viver em Israel. Agora, de novo, um convertido tem que entender que, no momento que ele fez a conversão, conforme a lei judaica, ele é 100% judeu. Ele vai ter o mesmo direito como qualquer outro judeu. Okay? Então, nessa questão, as pessoas têm que entender esse ponto. Outro ponto importante é entender que o Estado de Israel, apesar de o país Israel é dos judeus, o Estado, o governo, é laico. Okay? Não necessariamente eles respeitam as leis judaicas. Okay? Porque no momento que você tem avô ou avô judeus, mesmo que sua mãe não é judia, somente seu pai talvez é judeu, você ainda tem o direito de imigrar para Israel. Mas ser cidadão israelense não te torna um judeu. Okay? Da mesma forma que tem 2 milhões de árabes, muçulmanos, cristãos, que vivem em Israel como cidadãos com direitos iguais, isso não torna eles judeus. Eu tenho que fazer essa separação nos 2 pontos. Ser cidadão israelense e ser judeu. Okay? Muito diferente. Certo. Agora, eu há muitos anos atrás ouvi dizer, não sei se isso é verdade, que vamos supor que eu pelo DNA descobri que a minha mãe é judia e tal, mas por um motivo eles desviaram, e daí eu vou para fazer esse retorno, né, vou para casa e tal, vou para Israel, e que lá eles fornecem kibbutz para estudantes. Agora, que eu me lembre, era de graça, isso há 20 anos atrás. Não, o kibbutz, você tem umas campanhas de voluntário no kibbutz, que você vai trabalhar lá no kibbutz. O kibbutz é uma vila, uma cidadinha, uma vilarejo socialista, onde eles trabalham mais na agricultura, no agronegócio. Então, uma coisa deles é como que eles estão com pouca mão de obra, eles estão fazendo campanha de voluntários. Então, vem muitas pessoas para voluntariar lá no kibbutz. Isso, de novo, isso por 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes, de novo, como visto de voluntário. Não tem cidadania, não é judeu, não é nada disso. Mais uma pergunta sobre esse tema. Qual é a diferença entre voltar para casa Israel e voltar para casa Céu, Nova Jerusalém, Paraíso? Calma, galera, eu vou explicar. Bom, você está confundindo questões com o judaísmo. Sim, tá? Deixa eu perguntar, deixa eu explicar aqui para a galera que o povo fica doido. Peraí. Voltar para casa significa, para os cristãos, tá? Voltar para casa significa que o Messias está próximo de voltar e que eles se reunirão com ele na ida para casa, que é o céu, Nova Jerusalém, Paraíso. Bom,
Sobre a questão, Messias, se ele volta ou nunca veio, é assunto para outra entrevista que faremos aqui mesmo, em outro dia. Mas hoje a última pergunta nesse tema é qual é a diferença entre voltar para casa Israel ou voltar para casa Céu, Nova Jerusalém, Paraíso, com a explicação do Rabino Dor Leon Attar. Então, de novo, a gente não mistura as ideias, conceitos cristãos com o judaísmo. Mesmo que eles pegaram os títulos, os nomes, e aplicaram sobre as questões deles, a teologia deles. Então, o que acontece? Uma coisa, temos que entender que no judaísmo, Deus criou esse mundo, que esse mundo existe para sempre, que nós vamos poder beneficiar da luz, da glória, da benevolência de Hashem, de Deus, aqui no mundo físico, almas e corpos. Okay? Quando você fala que não, esse mundo vai ser destruído, esse mundo vai ser aniquilado, não é ideia judaica, é uma ideia do paganismo, é bem antigo, não é nada novo. E o que acontece? Toda a ideia, okay, que a nossa terra foi dada por nós, o povo judeu, pelo próprio Criador, quem criou a terra, ele dividiu as terras entre as nações. Okay? Para o povo judeu, ele deu a terra de Israel. Okay? O Shalaim, Jerusalém, a sua capital, onde está o templo, o terceiro que vai ser erguido em breve, conforme o profeta Ezequiel. Okay? E toda a nossa vontade é voltar a servir a Hashem da forma que ele pediu, né, na Torá, com os profetas, com Moisés e tudo, lá em Jerusalém. Então vai ser desse jeito. Esse significa voltar. Não significa que nós vamos viver no paraíso, no céu, não desprender do corpo, nada disso. Eu vou beber uma água aqui, eu vou fazer a bênção em português, você pode fazer em Hebrew, por favor? O quê? Água? Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que crias tudo a partir do teu verbo. Amém. Bendito seja, que tudo seja conforme sua fala. É o que certo. Opa, a respeito aí de volta para casa, né? Mas muita gente tem na cabeça assim, que vai voltar para casa, o berço paterno, e daí ele volta para o mundo, que é chamada reencarnação. Onde é que está escrito sobre reencarnação na Bíblia? E qual a prova consistente sobre ela, Fabinho? Tá, vamos começar da segunda pergunta. Tem muitos estudos acadêmicos e pesquisas documentados, né, de pessoas que relatam suas vidas passadas, né, com provas, não uma história. Uma criança de 3, 4 anos, que relata detalhes que não tinha como saber. E só para você ter uma ideia, no cristianismo, a crença de reencarnação fazia parte da teologia até ano 500, anos 600. Né? Foi tirado por outras questões, tipo, mudaram a teologia, mas esse é outro assunto. Agora, na Torá, okay, tem várias fontes, mas a principal fonte que temos, se você vai abrir no Jó 1, 20 e 21, você vai ver que lá está escrito claramente: nu saí da barriga da minha mãe e nu voltarei para lá. Okay? O sábado fica que essa é uma referência clara de uma pessoa que saiu, viveu, morreu e vai nascer de novo. Então, está claro, você pode ver isso até na Bíblia cristã, está lá. Agora, nós temos inúmeras fontes, tanto do Talmud, da Kabbalah, do Zohar, do Hassidut, sobre esse assunto. E cabe às pessoas estudar com as fontes. E saiba que cristianismo é a única crença que não aceita. Okay? A maior parte do mundo, as religiões seguem essa ideia de reencarnação. Claro, no judaísmo é totalmente diferente do que as pessoas aprenderam no espiritismo ou no budismo. Não tem nada a ver, ok? E cabe às pessoas estudar com as fontes certas, não descartar tudo só porque não convém com o que você sabe até esse momento. Não, e tem muitos pastores que intimidam as suas ovelhas, dizendo para não procurar muito a fundo, que você vai entrar no místico, no ritual da bruxaria, e isso pode te envolver e te desviar dos seus caminhos. Eu creio que isso vem lá de Roma, quando eles já tentavam controlar o que as pessoas podiam ler ou não, para não descobrir a verdade. Ao contrário do judaísmo, a gente insiste que a pessoa estuda, pesquisa, debate, discute o assunto, traga fonte, ensina. Óbvio, o problema é com a mentira, que ela não tolera informação. Ela precisa limitar essa informação, que você vai descobrir que era uma mentira. No momento que você está com a verdade, você pode liberar aí, vai, estuda. Você pode dar uma volta, no final de contas, você vai chegar no mesmo ponto, que é a verdade. Exatamente, exatamente. Se a pessoa estiver realmente interessada, ela vai começar a ler todos os livros desde o início da construção de tudo e vai começar a comparar. E o mais importante, aprender em hebraico.
E o Rabino também dá aula de hebraico, né, se eu não me engano. Aprender Não, eu não dou aula de hebraico, eu indico o professor de hebraico, mas o que eu faço muito? Eu faço vídeos mostrando traduções em hebraico, a importância de estudar hebraico. Agora, quem quiser estudar hebraico, eu posso indicar vários professores muito bons. Então, é importante saber hebraico, porque a tradução, quando ela vem em português, ela quer dizer o que os manipuladores tentaram dizer. Quando ele pega aquela frase e pensa, peraí, está parecendo exatamente isso. Então, eu vou trazer para essa realidade, vou convencê-los. Quando você vai ver a tradução em hebraico, não tem nada a ver, não conecta. Os estudos que foram passados oralmente, e depois do segundo templo, foram colocados em escrito. Desde pequenininhos, antes de Moisés aparecer com as leis e tudo, os pais já contavam para os filhos. A época de Adão e Eva já explicava, contando. E aquela explicação, aquelas histórias, né, ditas para os filhos, eram repassadas para os netos, tataranetos, e com o cuidado, o temor ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de não mudar nenhuma letra. Lá escrita o que eu chamo a Bíblia, os 5 livros de Moisés, porque Moisés escreveu no Monte Sinai, porque digitado direto de Hashem, ok? No Monte Sinai. Okay? Hashem deu direto para nós, e depois o que os profetas, os reis, tudo foi escrito pelos profetas. Okay? E na construção do segundo templo, o Ezra e os seus, o grande assembleia, resumiram o canon judaico, okay? Como você conhece hoje, o canon judaico, os 24 livros. Agora, isso ainda não se trata da Torá oral. A Torá oral foi as explicações, os debates, os entendimentos, os partes mais ocultos. Tudo foi escrito depois da destruição do segundo templo, cerca de 400 a 500 anos depois que o canon bíblico judaico foi selado. E, claro, nós temos milhares e milhares de livros, de estudos que foram escritos, comentados durante 2.000 anos, de sábios e de justos de alto nível, o que é explicado, ensinado, tudo na base da Torá. Okay? Nada é invenção da cabeça das pessoas, não mudando as teologias ou as leis judaicas, tudo de acordo com como foi dado no Monte Sinai. Então, a pessoa tem que saber que judaísmo se estuda com judeus. Isso é uma coisa importante. Porque da mesma forma que medicina, você vai estudar na escola de medicina e na escola de tio. Não combina muito bem. Então, essa é uma coisa importante da pessoa saber. E eu convido todo mundo, entra no meu canal, assiste os vídeos, estudo, questiono, abre a cabeça. Pensa, talvez alguma coisa que você aprendeu não é certo. Então, estuda antes de atacar com perguntas, né? Tem que estudar, não é? Porque eu a minha vida inteira ouvi isso do meu mestre, então é verdade que o meu mestre é uma pessoa muito confiável. Deixa eu ver aqui. E não lê, a pessoa não lê, não, eu vou confiar no que eu ouvi e pronto, acabou, mas não é assim. Eu fui ler e eu coisas. Uma coisa que aconteceu hoje, uma pessoa estava criticando eu sobre o vídeo que eu fiz, criticando as escrituras do Novo Testamento. E quando eu mostrei para ele as fontes, e eu mostrei que ele mesmo não sabia as suas próprias escrituras, ele mudou de assunto e foi atacar de outra coisa. Ou você quer estudar, ou você quer atacar. Não pode ser os dois. Bora fazer uma entrevista assim, eles fazem uma pergunta na hora, mas eles têm que trazer os versículos provando. Vamos fazer isso? Quem quiser, fica à vontade. Eu faço toda semana no meu canal no YouTube, tem no live, onde as pessoas podem entrar para fazer as perguntas. Vou fazer aqui no meu podcast também. Tem muito brasileiro na América. E cabe às pessoas estudar. Mas quem criticar, você sabe quem critica, quem não faz. Exatamente. Eu fiquei sabendo, né, que do Midrash diz que quando Samuel voltou, Moisés veio com ele, porque eles pensaram que seria um julgamento que Samuel iria enfrentar, e foi por isso que Samuel veio. Do contrário, ele não viria. É isso mesmo? Não, mas aqui você está falando de uma história do livro de Samuel, quando Saulo, o rei, foi chamar o Shaul numa seance, numa macumba, para perguntar o que vai acontecer. E o Midrash diz que Moisés veio com ele porque ele achou que estava indo para um julgamento. Chegou o momento da ressurreição dos mortos. Porque quem imaginava, eles achavam que chegou o tempo da ressurreição dos mortos. Porque quem fará uma coisa dessa? E por isso, quando viu que o Shaul fez isso de uma forma contra a Torá, o Samuel falou para ele, no dia seguinte você estaria morto, você estaria aqui comigo. E justamente no dia seguinte o Shaul morreu na guerra. Então, as pessoas têm que estudar no contexto, estudar com as fontes certas. Não tem escrito na Bíblia que Moisés veio com Samuel porque achava que era julgamento. Não tem na Bíblia. Esses são os comentários do Midrash, esses são os comentários do Midrash, que não são tão relevantes para o contexto. Bom, reencarnação em animal. Você disse numa entrevista sua, eu estava assistindo, que pode ser um castigo
e a pessoa está lá sofrendo, reencarnou no animal e está lá sofrendo no cachorro. Aí como é que pode? Se o cachorro é racional. Não, tem explicações que acontecem. A alma do ser humano não é combinada com o corpo do animal. É um recipiente inadequado. Okay? Então, quando uma alma, ela vai se condenar, de certa forma, ficar no corpo de animal, é um sofrimento para ela. Então, muitas vezes, temos que, do lado, tratar bem os animais, mas também preocupar que a gente não vai chegar nesse nível, né? Não Mas como temos que a que... pessoa sofre no animal? Não entendi ainda, desculpa. Porque, de novo, você tenta colocar assim, um obeso numa roupa de baby look. Ah, não combina, não entra. O Mas ele recipiente, fica consciente lá dentro do animal? sim. Para entender esse assunto, tem que ter uma base, okay, de entendimento do que é a reencarnação no judaísmo. O que é o processo após a morte, pode partir desse mundo, o que é o processo que a alma passa. Pular de cabeça para esse assunto só vai confundir mais. Certo. Se essa alma está lá porque está condenado, porque está sofrendo, não, essa não é o nosso nível para entender, não é o nosso nível para saber. Porque quem sabe essas coisas são os justos, os caras mais elevados que sabem ver essas coisas. Em Israel temos aqui que sabe que tem esse nível. Nós não temos nem para que esquentar a cabeça a preocupar com essas coisas. Sim, mas A nossa obrigação é tratar bem os animais, porque nós temos que tratar bem os animais. E pronto. E lembra que o lugar do animal onde o lugar do animal é não tratar os seres humanos pior que a gente trata os animais. Simples assim. Tem um rabino que ele se converteu, né, ao judaísmo, se tornou rabino, e daí ele foi indo a fundo do Kabbalah, que é muito pelo contrário do que dizem Kabbalah e bruxaria, tem nada a ver. Ele foi profundo no Kabbalah, e daí ele foi escrevendo sobre essas coisas. Não sei o nome dele. Se eu, na minha conversão, for me aprofundar no Kabbalah, porque eu tenho interesse em saber como é que a alma lá dentro do cachorro vê os humanos. Eu posso fazer isso? Você pode fazer tudo. O que te limita é a sua autolimitação e a limitação do passado, né? Você pode fazer tudo. Se você quer ensinar, vai aprender com as fontes certas. Quando alguém, nessa vida, ele foi sentenciado pelo juiz por matar a sua família inteira, ele foi sentenciado, tá, a 2 vidas na cadeia, mais 21 anos de prisão. 2 vidas, mais 21 anos de prisão. Depois que ele reencarna, ele morreu lá, né? E não passou as 2 vidas, porque não tem como. Mas ele morre. Ele reencarna para continuar pagando. Ele vai nascer numa prisão, provavelmente, porque ele tem que continuar pagando. Onde está escrito que a punição, o pagamento da pena é prisão? É lei do homem. Na Torá não é escrito em nenhum lugar que você vai ser presa por seus pecados. A prisão foi inventado por um sistema incapaz de lidar com a criminalidade, de consertar o comportamento humano. Prisão não funciona, prisão não conserta nada, não resolve nada. O que a Torá nos ensina, e você, que a pessoa, o criminoso, portanto, ele tem que corrigir e consertar aquilo que fez de errado. Em caso de alguém tirar a vida de alguém, ele vai ter que também dar a sua vida. Se uma pessoa roubou, ele vai ter que pagar com multa. Se alguém ele na passagem para o mundo vindouro, né? Ele vai pagar tudo isso. Não, aqui na Terra. Então, ele vai reencarnar de novo. Aqui na Terra. Esquece o mundo vindouro só um minuto. Nós temos aqui até 120 anos. Eu não vou esperar minha vida passar, esperando o que vai acontecer lá. Não. Deus deu para nós esse mundo, deu para nós essa vida. Porque ninguém garante que você vai ter outra. Ninguém garante que essa não vai ser a última. Porque nós temos esse momento, esse tempo, esse que nós temos que focar, esse que o judaísmo ensina. Porque foca nessa vida, faça o que você tem que fazer nessa vida. Ninguém garante que você vai ter a outra chance. Mas as pessoas que viveram no mundo cristão, ou outras religiões, a única coisa que eles têm, já que não tem perspectiva de vida aqui na Terra, eles tudo fala mundo isso, mundo aquilo, mundo depois, paraíso, inferno. Se você vai ver na Torá, a Torá não se trata de paraíso e inferno. A Torá fala claramente: vocês cumprem meus mandamentos e meus juízes, darei chuva nos seus campos, darei fartura nos seus planícies. Seus filhos estarão perto da sua casa. Suas filhas serão formosas em volta da sua mesa. Tudo aqui nesse mundo. É verdade. E as pessoas ficam vivendo no viagem astral, esperando alguma coisa acontecer. Tem mais uma pergunta avulsa aqui. Quando uma pessoa maltrata um animal, homem, cachorro, como Deus vê esse homem? Do jeito que ele é. Deus cuida de todas as criaturas. Deus, ele está escrito em Salmos, ele é misericórdia para todas as suas criaturas.
Então, nós temos que tratar bem todas as criaturas. Agora, se uma pessoa maltrata os animais, ele vai ter que responder, primeira coisa, pela lei do país. Lei dos Não, tem homens. país que é regular, que é legal comer o cachorro. Mas, de novo, se pode comer o cachorro, porque qual é o problema? Tem países que pode comer cachorro. Comer galinha pode? Comer boi pode? Por quê? Só porque é cultural você pode? Na cultura de um país pode. Qual é o problema? Não que é permitido para nós. Nós, judeus, não podemos comer cachorro. Quem segue as 7 leis de Noé também. Não, quem segue as 7 leis de Noé, se ele quer comer cachorro, pode. Só tem que matar ele antes. Não tem nunca que não pode comer cachorro. Se você me mostra onde o não judeu não pode comer cachorro, sapo, gato, sei lá o quê, de novo, não inventam coisas. A questão é o que a Hashem quer de você. Não o que você acha que ele quer. Não o que você pensa que é certo. Na Alemanha nazista, o certo era matar os judeus. Em Gaza, executar os reféns, o que é normal. Estuprar mulheres, matar bebês, o que pode, o que é normal. Agora, você tem que entender. A quem você está respondendo? Você responde às leis dos homens ou às leis de Hashem? Uma pessoa religiosa, um judeu, ortodoxo, não precisa de governo. Eu sirvo a Hashem, eu vou ter certeza que todas as leis do país a gente cumpre. Uma pessoa que não teme a Deus, não teme o Criador, para essas pessoas a gente precisa de polícia, né? Um Benoa, tá? Batnoa, que segue as 7 leis de Noé. Ele, se ele está no Brasil, por exemplo, e no Brasil é proibido, vamos supor que no Brasil seja proibido fumar cigarro. Vamos supor, proibido fumar cigarro. E eu sou Batnoa. Se é proibido, eu não posso fumar, porque eu tenho que respeitar a lei do país que eu estou. Sim. E no judaísmo não fala nada contra cigarro, mas só que eu tenho que respeitar a lei do país. Fala assim, claro que fala. Tem uma dessas séries de 13 mandamentos, você tem que cuidar da sua saúde. Versículo? Esse é um dos terceiros de 13 mandamentos. Tá. Significa que você tem que cuidar da sua saúde. No final do livro de Levítico, não vai cá. Também vive nele. Você tem que viver. Qualquer coisa que você faz que prejudica a sua saúde é contra a lei da Torá. Eu já vi tanto rabino fumando cigarro. Rabino, em Nova York. E daí? Os seres humanos também. Todos nós temos nossas falhas. Entendi. Coisa boa, viu? Então, cada um tem a sua. Vamos olhar assim, olha para você, onde você critica os outros, porque cada um tem as suas falhas. Eu vi muitos que superaram e pararam de fumar. E você pode olhar o que você quiser. Entendi. É isso mesmo. Agora, por exemplo, a maconha, ela é liberada num estado dos Estados Unidos, outro estado não. Aí o cara é Ben Noah, né, que segue as leis de Noah. Aí ele vai para ele mora num estado que é proibido fumar maconha. Aí ele viaja para o estado que pode fumar maconha. Aí, como é liberado, tá tudo bem para Deus e ele? De novo. Ele faz isso para melhorar a saúde ou porque tem uma dependência? Não, para melhorar a saúde, porque tem problema com estresse. Mas vou fazer uma pergunta. O álcool é pior ou melhor do que o cannabis? E liberaram em todos os estados. É verdade. Então, de novo, uma pessoa que teme a Deus não precisa das leis do país. Claro que ele vai respeitar as leis, porque a lei da Torá não viola a lei do país. Agora, se ele não é uma pessoa que teme o Criador, teme o Deus, então, ainda bem que tem polícia por aí. Agora, você tem que saber de novo. O cannabis é uma erva medicinal. O álcool não é para consumo humano. Qual melhor? Qual pior? Não é. Ele não é para consumo. Álcool. Eu falo do vinho. O vinho, não fala que faz bem. Álcool. O vinho? Não está escrito que você tem que beber vinho até ficar bêbado, sabe? Que você pode beber na rua. A gente bebe vinho nos eventos religiosos como parte do evento religioso. Não que a gente fica bêbado, sabe? Bebendo álcool igual água. Sendo mesmo que está liberado. Não tem proibição nenhuma em consumo de álcool. Muito obrigada pela sua presença, Rabi. Rabi, muito obrigada. Pela sua presença também, bebê. Coisinha linda. E, gente, não deixa de me seguir, Paula Nadler, podcast com o Paula Nadler, porque eu estou na América. E isso tudo vai para o YouTube. E lá você pode botar um sinalzinho lá, um blim-blim lá para poder te avisar nas próximas entrevistas, né? E me seguir. Perfeito. Combinado. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tchau. Até mais. Eu achei.